Gente boa, eu quero que vocês abram no Evangelho de Lucas comigo. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que se diz que Jesus enviou 70 dos seus discípulos em 35 grupos de 35 duplas, de cidade em cidade em Israel, para pregarem a palavra, anunciando-lhes que Jesus os enviava como quem envia cordeiros para o meio de lobos. E lhes disse: não leveis bolsa, significando dizer poupança, provisão, nem alforge, significando dizer uma despensa ambulante, muito mais do que o alforge com flechas da antiguidade, nem sandálias sobressalentes, e a ninguém saudeis pelo caminho, significando dizer, não percam o tempo de vocês com aquilo que os desvie do objetivo. E ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, sem amenidades, dizei, Shalom, Shalom, paz seja sobre esta casa, a paz de Deus. E se houver ali, naquela casa, um filho desta paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós outros. E não permaneçam nessa casa onde não haja um filho da paz sequer. Porque este é um lugar que é ninho de espíritos antagônicos, de energias malevolentes. Não permaneçam aí. Permanecei na mesma casa, aonde houver gente de paz, comendo e bebendo do que eles tiverem, e dando graças por Deus a tudo, porque digno é o trabalhador do seu salário. Vocês estão trabalhando, ministrando dons espirituais, nada mais justo do que vocês terem a recompensa material da sobrevivência. Por outro lado, não andeis a mudar de casa em casa, não sejam levianos. Apareceu uma casa mais bonita, mudando-se para lá, não. Estabeleçam-se onde os filhos da paz acolherem vocês e ali plantem suas raízes. Esse é o princípio de não ser jamais interesseiro e nem leviano. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei de tudo o que vos for oferecido, de tudo. Não façam acepção de alimentos. Aculturem-se, comam de todas as coisas. Agradeçam ao Pai por tudo que lhes seja servido. Curai os enfermos, significando dizer, creiam na intervenção milagrosa de Deus em favor da saúde humana. Curem os enfermos que nessa casa houver, e anunciai-lhes a vós outros próximo reino de Deus. Quando, porém, entrar na casa e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus, significando com isto dizer que não é para nenhum de nós pensar
que a rejeição explícita ao Evangelho possa ficar sem consequências. E mais, digo-vos que naquele dia haverá menos vigor para Sodoma do que para aquela cidade. E aí ele prossegue dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Foram cidades onde ele fez inúmeros milagres. Betsaida, inclusive, era a cidade de onde Pedro e André eram originais. Porque se em Tiro, a cidade de Tiro, a ilha litorânea de Tiro, na costa do Líbano, que fora 300 anos antes um centro de glória imponentíssimo, de riqueza e de poder militar e marítimo, e que no livro de Ezequiel se tornou uma simbolização de soberba e de arrogância, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza, mostrando que o lugar e que as pessoas do lugar, que são muito expostas ao Evangelho, à palavra, aos privilégios do reino de Deus, acabam se colocando numa situação espiritual infinitamente mais difícil do que aqueles que sejam os habitantes de geografias de profanidade e de perversidade, mas que não tiveram a oportunidade de serem expostas à clareza do Evangelho. Por isso esta é uma afirmação que recai, por exemplo, nesta noite aqui sobre nós. Ai de ti, caminho da graça, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres, se tivesse anunciado a palavra que no meio de ti vem sendo anunciada, há muito que eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Eis que eu te digo, descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, diz Jesus agora a esses discípulos que ele enviara, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita também aquele que me enviou. Então Jesus os enviou, e algum tempo depois eles retornaram, e ao regressarem eles, os 70, voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, enquanto vocês iam com simplicidade, entravam nas casas, comiam de tudo, abençoavam os alimentos com ações de graças, desejavam paz sobre os filhos da paz e os reconheciam, não andavam com leviandade, nem de modo interesseiro, não caminhavam com a preocupação da poupança pessoal, mas com a confiança na providência de Deus que os manteria, não perdendo tempo no caminho com desvios e com entretenimentos que tiram o foco da convicção do que seja essencial nesta vida. Enquanto assim vocês foram orando pelos doentes, expelindo os demônios,
entendendo a gravidade na qual os seres humanos vivem, e sem se tornarem cínicos para com a graça de Deus operante no meio de vós, como aconteceu com Corazim, com Betsaida, com Cafarnaum, enquanto assim vocês foram, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porque este é o poder de Deus. Este é o poder de Deus, é este estilo de vida, é esta atitude, é esta consciência, é esse espírito, é esse sentir, é este amor, é esta fé, é esta simplicidade, é esta determinação. É vivendo assim que a terra se convulsiona e os céus se abalam e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É apenas vivendo assim, e se assim se vive, e se assim vivermos, o que Jesus disse a eles diz a nós: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sem marketing, sem outdoor, sem propaganda, sem glorificação de nenhum tipo de instrumentalização humana, sem estratégias pré-definidas, sem confiança de vocês no que sejam os arcabouços das lógicas de comunicação, mas andando nesse espírito, com este amor, com esta fé, com esta intensidade, com este foco, com esta densidade, nesta graça e nesta verdade. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, diante desse marchar suave, singelo, sutil e amoroso do caminhar natural de vocês no meu amor. Eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes espirituais, sobre escorpiões, sobre entes da peçonha, sobre demônios, espíritos malignos, sobre todos os entes hostis do mundo espiritual, e sobre todo o poder do inimigo, do diabo. Imagine, sobre todo o poder do diabo. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do diabo, sobre todo e qualquer que seja a eficácia de Satanás. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do diabo. Eu, Jesus, vos dei autoridade sobre todo o poder do diabo. Se vocês andarem como cordeiros, sem malícia, andando em pureza, com a mente de Cristo, com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e se vocês não se atemorizarem dos lobos, e não quiserem desenvolver dentes de lobo, estratégias de lobo, rugido de lobo, instrumentalização de lobo, mas mantiverem-se na natureza do cordeiro, e andarem em amor, em confiança, em fé, se a poupança de vocês for amor dilatado no coração, se o escudo de vocês for a fé, se a mente de vocês estiver focada no que seja essencial nesta vida, segundo Deus e segundo o Evangelho, sem distração mental com as tolices desta vida e deste mundo, sem fazer acepção de pessoas, acolhendo a todos, irmanando-vos com os filhos da paz, permanecendo onde há paz e não mantendo conluio com os espíritos da hostilidade, não sendo interesseiros, mas permanecendo nos lugares por amor, e não apenas
visualizando qual seja a nova e possível oportunidade de benefício pessoal, sem sorte da ganância no coração, com a alma solidária, misericordiosa, benigna, com a capacidade de importar-vos com os que choram, com os que clamam, com os doentes, com os aflitos, com os carentes, com os miseráveis, com os doídos, com os perturbados, com os possessos, com os que clamam, com os que carregam os estigmas das lepras. Se assim vocês viverem, se assim vocês andarem, não deixando que o Evangelho se torne uma informação assimilada que vos torne cínicos, como Corazim, como Cafarnaum e como Betsaida, que viram, até que se empedraram e se colocaram numa situação pior do que as cidades arquetípicas malignas do passado. Se vocês mantiverem a ardência do amor no coração de vocês, eu vos digo, diante de vocês, Satanás vai cair. Satanás vai cair. E eu vos dou autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Repita comigo, sobre todo o poder do maligno. Mais uma vez, sobre todo o poder do maligno. E nada absolutamente vos causará dano. Repitam comigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mais uma vez, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante tudo isto ser verdade, eles que voltavam alegres por causa disto, Jesus disse: isto aí é normal agora. Anormal é que não seja assim. Mas cada um de vocês que seja meu discípulo e que ande nesse espírito, o normal é que seja assim. Se vocês andarem com essa consciência, se vocês não forem malandros, se vocês não forem cínicos, se vocês forem como cordeiros para o meio dos lobos, não confiando nas armaduras de vocês, carnais, antes sabendo que as armas da nossa milícia em Cristo Jesus não são carnais, antes são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. E se vocês andarem neste amor simples, com essa coragem, com esta bondade, com esta solidariedade, com esta simplicidade, discernindo a importância dos encontros e das relações de paz em Deus. Se vocês forem filhos da paz, encontrando filhos da paz, e não mantendo vínculos deliberados com as casas da maldade, da hostilidade e da antipatia e da raiva. E se vocês não nutrirem no coração o espírito da ganância sórdida, se vocês valorizarem mais o bom acolhimento do que grandes oportunidades, e se aonde quer que vocês estejam, vocês carreguem o espírito da graça eterna de Deus e do poder e dos poderes do mundo vindouro, e tiverem a coragem, apesar da fraqueza de vocês, porque o poder de Deus é de Deus e não é de vocês. Não é porque vocês são fracos que vocês vão deixar de orar pelos doentes. Não é por causa da sua gripe que você deixa de orar por pneumonia. Não é por causa da sua unha encravada que você deixa de orar por câncer.
Não é por causa da sua conjuntivite que você deixa de orar por cegos. Não é por causa da sua mazela ou da sua idiosincrasia orgânica que você deixa de crer no milagre de Deus para com todos. Porque a graça é dele e o poder é dele e não vem de nós, para que ninguém se glorie. Então, enquanto esse Espírito estiver presente, e tão somente quando ele esteja presente e quando a palavra de Deus não se tornar uma assimilação cínica por vocês, distraídos, se tornando almas de Corazim, espíritos de Betsaida, cidadãos de Cafarnaum, que viram e se tornaram filhos de Nazaré, de uma familiaridade mórbida ante as oportunidades da graça de Deus, tornando-vos e colocando-vos numa posição ameaçadora espiritualmente, como diz Jesus. Se isto não acontecer, mas o contrário, a positividade da descrição se instalar em vocês, Jesus diz, o normal é que diante do caminhar simples de vocês, simples, sem rito, sem água benta, sem crucifixo, sem campanha, sem corrente, sem jejum, sem estereótipos, sem nada, o entrar e o sair, a ação de graças na casa, o shalom de Deus vivido no coração de vocês e desejado a todos, a bondade sem medo, vai realizar o fato de que Satanás diante de vocês cairá dos céus como um relâmpago. Vejam como o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é preciso dar cambalhota. Não é preciso virar peão doido neopentecostal. Não é preciso sair dançando, tirando o paletó e rodando. É necessário andar nessa bondade, carregada de fé e de confiança, de serenidade, de sobriedade e sem titubeio, com sinceridade do Evangelho no coração. Aí Jesus diz: eu via Satanás, eu vejo, eu sempre verei, sempre que houver discípulos meus andando assim. Satanás cairá do céu como um relâmpago. Sempre. É normal que seja assim. E eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do diabo, e sobre todo o poder do diabo. Imagine qualquer poder do diabo, qualquer um. Jesus disse: eu botei debaixo dos pés de vocês. Andem nessa simplicidade, não é preciso nada além disso, isso é tudo. É o meu poder se aperfeiçoando na fraqueza. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, não por causa disso, não porque os espíritos se vos submetam, não por causa disso. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem. Como é a alegria fanfarrista dessas espiritualidades de poder. Eles se alegram por causa de feitos espetaculosos. Jesus disse: por isso não, já será a motivação errada, já é o início do caminho da perversão espiritual. Alegrai-vos, obstante, não porque os demônios se vos submetem,
porque eles estão se submetendo ao poder do meu nome. Mas alegrai-vos, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Gente, por que eu estou dizendo isto? Porque não é verdade aqui para nós. Não é verdade. Isso aqui é verdade para alguns, poucos aqui. Para a grande maioria não é verdade. Nós não quisemos ainda levar o Evangelho a sério em quase nenhuma dimensão. Quase nenhuma. Porque se o Evangelho fosse levado a sério por nós, seria uma coisa tão poderosa que, para ilustrar o significado espiritual desse poder, eu teria que fazer uso de imagens quase infantis, de imagens de uma natureza, de fato, de filme de sessão da tarde, para vocês terem ideia do significado espiritual do que Jesus está dizendo, que é o que acontece com a gente no mundo espiritual quando a gente anda no espírito do que foi descrito até agora. E para ilustrar o que eu acabei de dizer, eu vou pedir para apagarem essas luzes aqui e, ato contínuo, apaguem tudo e projetem, por favor, no projetor e vejam o que vocês vão assistir como uma sessão de Kung Fu. É o que espiritualmente aconteceria se nós andássemos como ovelhas no meio dos lobos, andando no poder do Espírito Santo. Se der para rodar, rodem com áudio e com som, por favor. Uma jogada de Oliboy. Agora a criança não tem valor. O que eu tenho que fazer com ela? É tão jovem para o mercado? Talvez não. O que você acha? Por favor, minha gente, tá agora. Que eu sei onde está. Eu estou subindo. Ele está subindo. Ei, monsieur. Vem, alarme! Sozinho, que é uma coisa ridícula. A gente assiste nesses filmes e diz que coisa patética. Mas espiritualmente, se nós andássemos com Jesus, fica tão fortemente ridículo quanto o que vocês veem. É um contra milhares no mundo espiritual e até no mundo humano. Uma pessoinha muda tudo. Uma consciência, uma voz, a atitude de um verga milhares de outras consciências. Como eu tenho visto no curso da minha vida acontecer. Quando um está cheio do Espírito Santo andando com Deus, ele vale por uma multidão. É espiritualmente tão ridículo quanto patética é a situação dessa cinematografia que
No mundo real e material não acontece jamais assim. Mas espiritualmente, Jesus disse: eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Nada. Todos os contingentes. E o pau canta. E você passa em colo. Vocês podem olhar para mim e dizer que eu sou louco, mas é exatamente na proporção de uma maluquice como essa, elevada à milésima potência que eu me sinto no mundo espiritual. Tem pouca gente aí para brigar, viu? Pouca gente para brigar. Se eu estiver caminhando no Senhor Jesus e na força do seu poder, tem pouca gente no filme em relação aos que podem se ajuntar e você dizer: mais são os que estão conosco do que os que estão conosco. Filhinhos meus, aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Se finalmente, irmãos, nós reconhecemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nós tomarmos toda a armadura de Deus para podermos vencer e enfrentar todas as coisas e permanecermos inabaláveis. Não há termos de comparação entre o ridículo dessa cinematografia e o genuíno poder que uma pessoinha andando em Cristo Jesus exerce contra miríades e miríades no mundo espiritual. Mas para isso é preciso que a gente vista a verdade no íntimo, que a gente se vista com a couraça da justiça da cruz, de que está pago e tudo consumado. É preciso que a gente... É assim que o bicho fica. É assim que o diabo fica, meu irmão. Que a gente tome o escudo da fé, com o qual a gente apaga todos os dardos inflamados do maligno. Parece ridículo aí? O ridículo é o diabo que vem enfrentar você em Cristo. Se Jesus disse: eis que eu vos dei autoridade sobre todo o poder do maligno, ou você não crê nisso? Fato é que eu quero apenas ilustrar essa realidade, podem acender as luzes, de dizer que o que o Senhor Jesus disse não é hipérbole. Ele diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Mas para que isso aconteça, a gente tem que tomar decisões radicais. Radicais. Tem gente aqui que vem aqui para receber algum tipo de energia positiva. Está cheio de gente aqui que vem para receber uma energia positiva. Eu vou lá para pegar uma energia positiva. Acho que não tem nenhuma vida com Deus. Nenhuma vida com Deus. Nenhuma consciência de Deus.
O Evangelho é um verniz na sua existência. Aí você fica sujeito a toda opressão maligna, a todo estratagema maligno, você cai em todas as diabrices que lhe são propostas, você odeia com o ódio do diabo, você se ressente com os ressentimentos de Satanás, você se amargura com as questiúnculas propostas por demônios na sua vida, ainda que você pense que é contra carne e sangue, você nunca discerne a luta espiritual por trás das coisas, você continua sempre cego, sempre tolo, sempre imbecil espiritualmente falando. E o Evangelho nunca é um benefício verdadeiro para você. Você fica sempre esperando que vaze de alguém para você, que seja no ambiente, que seja num louvor, que seja numa pregação, que seja em alguma coisa assim, porque você mesmo cai em todas as armadilhas e vive desavisadamente e caminha como um tolo e um insensato neste mundo, sem se dar conta das camadas e das camadas espirituais que cercam você todos os dias. É uma pena, é uma tristeza, é um desperdício. É absolutamente lamentável que seja assim, porque a promessa de Jesus para nós, para pessoinhas como nós, que não precisavam fazer parte de um grande exército, aqui tem 4 vezes mais gente do que Jesus mandou naquele grupo, 2 grupos de 35, duplas, 35 duplas ele enviou, e eles entraram nas cidades e voltaram dizendo: os demônios se nos submetem pelo teu nome. Agora, os demônios não se submetem pelo nome de Jesus na sua vida, na sua casa, nem no seu casamento. Você cria e aduba o terreno para a proliferação de coisas malignas na sua família, nos seus vínculos diversos. Você anda tão desavisado, tão distraído espiritualmente, que o diabo faz a festa. Desculpem a minha simplicidade, eu sei ser 1 bilhão de vezes mais sofisticado no que eu queira, quando eu desejo dizer as coisas. Eu estou querendo falar com essa simplicidade como se eu falasse com crianças de 8 anos mesmo, propositalmente, porque a intenção é essa, para ver se a gente acorda. Agora, enquanto nós vivermos como nós estamos vivendo, nós vamos continuar sendo todos os dias enlaçados, todos os dias enganados, todos os dias distraídos, todos os dias atrasados, todos os dias oprimidos, todos os dias sem nos darmos conta de que a nossa luta não é contra carne e sangue, nem contra inimigos orgânicos, mas contra dimensões espirituais muito mais profundas, que para além das visibilidades hostis que a gente enxerga, existem mundos espirituais e camadas horrorosamente perversas em relação às quais nós temos andado completamente alienados, quando na realidade o que Jesus diz é: todo escrito de dívida que havia contra você eu rasguei na cruz, creia em mim, não tenha medo, e vá como um cordeirinho, ainda que por meio dos lobos, vá com o coração puro em Deus, com boa consciência. Não fique preocupado nem ansioso de coisa alguma,
Não distraia o seu espírito para as angústias da sobrevivência, eu cuidarei de você. Nem perca o seu tempo com as distrações do entretenimento da morte. Abra os olhos e discirna o significado da vida. Não crie ambientes de férias espirituais para você, porque aquele que odeia a sua alma não tira férias da ação persecutória contra a sua vida. Ele é como um leão ao redor de nós procurando alguém para devorar. Todos os dias. Disfarçado com muitas faces. Faça amizades do bem, namore pessoas do bem, case com pessoas do bem, fique nas casas do bem, mantenha amizade com filhos da paz. Não tenha visão oportunista e leviana de sair procurando ser catapultado de um lugar para o outro, porque você vai acabar sendo catapultado para a casa do inferno. E onde quer que você ande, onde quer que você vá, faça o bem. Creia. Tem gente doente, ore. Tem gente aflita, console. Tem gente angustiada, não passe batido. Diga na simplicidade que você crê que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, pode visitar a você e a Ele numa invocação simples de oração. Tome esse hábito absolutamente sutil e leve do Evangelho, e você vai ver a terra se convulsionar, o céu gemer, e principados e potestades caírem dos céus à terra. E você vai ouvir de novo o eco da voz de Jesus dizendo: eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos poderá causar dano. Nada. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Esta é a vitória. Esta é a fé. Se você não quiser vivê-la, eu sinto informar, você será dia a dia alvejado, no melhor dos sentidos e das perspectivas, você será um sobrevivente lanhado e arranhado e defraudado todo dia, mas nunca terá essa vida segura. Nunca será esse príncipe de coragens. Nunca será esse filho de Deus de ousadias, de luz. Nunca será essa presença que diz: eu estou entrando aí, e que não tem medo de nada, porque sabe que mais são os que estão conosco, e que sabe que em nós o maligno não toca. Não toca. O maligno não toca. Eu creio no Evangelho e eu vou morrer dizendo a você: se nós crermos, o maligno não nos toca. Vamos ficar em pé. Agora eu queria que ninguém saísse daqui, porque eu quero orar por pessoas que têm andado oprimidas espiritualmente. Tenho certeza que deram lugar ao diabo e o maligno está fazendo a festa. É veneno, é peçonha, é escorpião na alma, é desgraça sobre desgraça, porque você não está andando no Evangelho. Você gosta de vir aqui, você sabe que é verdade, tudo isso, mas você não tem tomado o Evangelho como armadura para a sua vida. E aí você não fica inabalável, você é atingido de todos os lados. Infelizmente, mas é verdade.
E se você reconhece que tem andado oprimido, oprimida, porque deu lugar ao diabo, pela amargura, pela antipatia, pelo ódio, pela distração espiritual, pela ganância, pela mornidão no espírito, pela indiferença, pelo cinismo, por uma atitude completamente passiva, pela falta de solidariedade, pela falta de compromisso. Você foi abrindo flancos e flancos, pelo seu distanciamento da palavra, pela sua falta de avidez para crescer na fé mediante a palavra de Deus, e as coisas foram esmorecendo dentro de você, e perdendo o vigor, e perdendo o amor, por qualquer outra razão que eu não tenho nem garganta para aqui hoje aventar, porque a minha garganta está muito machucada. Eu peço a você que, se quiser orar com sinceridade e com verdade, e disposto a chegar em casa e reler Lucas 10 e dizer: eu vou andar na simplicidade desse envio, essa é a minha missão no mundo, é andando assim que o diabo cai na minha frente. E eu não vou me alegrar por causa disso, mas é porque o meu nome está escrito no livro da vida. Se você quiser orar comigo, chegue até aqui à frente agora. Quem quiser, pode vir. E aqueles que me veem em casa, que desejarem, ajoelhem-se onde estejam, se você tiver uma ocasião e uma situação adequada para ajoelhar-se. Se não, se prostre no seu coração. Senhor Jesus, Tu nos deste tanta graça, Tu nos fizeste promessas tão ridiculamente maiores do que o poder do diabo, que para ilustrar só a gente mostrando uma coisa patética da cinematografia, e que não chega nem perto do que Tu nos constituíste, quando disseste que nos deste autoridade sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, todo. Não há um poder do diabo que não esteja sob os nossos pés em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo. E nós não precisamos fazer esforço, é meramente pela fé, meramente pela palavra, é meramente pela obediência, é meramente pelo caminhar simples no chão do Evangelho da paz, com essa convicção de que Tu és o nosso provedor, és o nosso garantidor, que nós não temos que nos preparar para a luta com o lobo, nós temos que andar no espírito do Cordeiro, mansos e humildes, segundo o Evangelho, e seremos irresistíveis, e seremos insuportáveis, porque toda a conquista de Jesus na cruz se tornou minha, porque toda a vitória de Jesus se tornou minha,
porque toda a herança de Jesus é minha, porque todo o poder de Jesus é meu. Foi isto que tu disseste, esta é a boa nova, esta é a graça, este é o poder, que a gente se apropria pela fé, uma fé simples, que não precisa de anos de experiência, mas de um momento de consciência e uma decisão de perseverança na simplicidade do teu amor todos os dias. Por favor, eu repreendo aqui em teu nome, a ti é contigo que eu falo, aos espíritos malignos, em teu nome eu dou ordens, porque eles estão sob os nossos pés por causa de Jesus. Então, ó Jesus, repreendidos estão todos os espíritos malignos, obsessores, perturbadores, familiares, espíritos que ganharam afinidade com a alma e a cultura dessas pessoas, que se tornaram parte da filosofia de pensamento delas, que se tornaram parte dos sentimentos que elas chamam de meus sentimentos, e são sentimentos malignos. E eu os repreendo em teu nome, Jesus. Peço que tu as libertes agora, e em teu nome ordeno que elas fiquem livres agora em teu nome. Elas e a casa delas, e que elas voltem para casa como luzeiros de Deus, abaladas por essa verdade e de posse dessa promessa. É isto que eu peço, porque tu não disseste que seria pelo nosso muito falar que seríamos ouvidos, mas pela nossa apropriação em fé, crendo que tu és bom e que dás boas coisas aos teus filhos que te pedirem. Pela tua bondade nós tomamos posse de tudo o que com o coração em fé e quebrantamento te pedimos. Está feito, está consumado. Repitam comigo: está feito, está consumado. Eu creio, eu tomo posse, é meu, em nome de Jesus. Amém e amém.